Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior a nova força vital. Está nascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Ó ano da melhora de todas as coisas, ano da realização de todas as aspirações. Ó, como sou feliz! Agradeço a Deus por me dar esta convicção. Olá, que alegria! Seja bem-vindo, bem-vinda ao modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Esse canal abençoado, né, do YouTube, esse canal da Seichonoye no YouTube, levando muitos conteúdos maravilhosos até você. Divulgue esse canal para mais pessoas, se inscreva no nosso canal e pode ter certeza que você vai ter conteúdos maravilhosos aí sobre educação dos filhos, sobre prosperidade, voltado para homens, mulheres, temas de oração, né, que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né, do nosso estudo sobre o livro Ciências da Oração. Vou colocar para cá, ó. Ou para cá mesmo? Para cá. Dei um... Coitado do Jefferson, está aqui me auxiliando. O livro Ciências da Oração é o que nós vamos estudar hoje, né? Estamos na parte 2 desse livro, desse estudo. E o tema que eu escolhi para falar para vocês, está aí na tela, a mais potente força mental.
Olha só que gostoso. Então, nós estamos utilizando o livro-texto Ciências da Oração. Você pode adquirir esse livro maravilhoso para dar de presente, para você poder ler e com certeza ter um encontro maravilhoso com esse universo da oração que esse livro abençoado nos traz. Está na página 175 o tema de hoje, para quem já tem o livro aí, e vamos falar sobre a mais potente força mental, né? Você já teve a oportunidade, por exemplo, de ouvir duas pessoas conversando sobre doença? Já? Eu já tive algumas oportunidades. Aí uma diz que tem uma determinada doença grave em determinada parte do corpo, e a outra diz assim e rebate. Isso não é nada, meu amigo, minha amiga. Eu tenho uma doença 3 vezes pior que a sua. Aí ela diz, eu sofro há 10 anos com uma determinada doença e não há médico nenhum que cure. E aí a outra rebate, você é uma pessoa de sorte. Eu tenho esse problema há mais de 30 anos e eu não descubro como eu manifestar a saúde ou como curá-la. É interessante, né? Se as pessoas querem se verem livres das doenças e problemas em geral, por que valorizar, aumentar, duplicar um sofrimento perante as outras pessoas? Não é? Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala aqui no livro Ciências da Oração, na página 175. As pessoas, em geral, gostam de se queixar das suas doenças de uma forma mais exagerada do que elas são de fato. Interessante. Também não sei se alguém de vocês já tiveram a oportunidade de ficar em um consultório médico esperando para ser atendido. Comum as pessoas se queixarem das suas doenças, muitas sabem de todos os sintomas, das suas reações, precauções e remédios. Elas sabem mais das doenças do que da própria saúde, da felicidade e da paz. Na aula anterior, na palestra anterior, a gente estava estudando sobre o poder da palavra, enfim, né? Então, provavelmente, muitas dessas pessoas não conhecem a força da palavra, a força da mente, não é? E a Seiichi Onoye nos ensina que a mente é força criadora. Tudo que você fala, tudo que você pensa e mostra através da sua fisionomia acabam tomando forma e criando o seu destino. É assim que a gente aprende na Seiichi Onoye. Então, se você fala de doença, você adoece. Se você fala da felicidade, você vive a felicidade. É assim que se expressa aqui nesse plano fenomênico, né? Esse plano material. As minhas vibrações através das palavras faladas, pensadas, fisionômicas, elas se expressam aqui agora. Então eu gostaria de recomendar a todos vocês que a partir de agora escolhessem palavras a proferir, atos a praticar, para quê, né? Para que o seu destino ele caminhe para o lado da saúde, da felicidade, da prosperidade. Vocês topam? Com certeza topam, né? E aí, na sequência, na tela, o professor, na página também 175, ele diz: se a pessoa acender em sua mente o fogo do ódio, da suspeita, da preocupação, etc., terá uma consequência condizente a isso, ao seu estado mental, aquilo que você está projetando. Então, essa, gente, é a lei da ação e reação, ou seja, a lei do planta-colhe. Sempre dizia a saudosa preletora Ilona Fernandes, que eu tenho um carinho, uma gratidão por tudo que ela me orientou. Nossa, e muitos líderes aqui têm um carinho, uma gratidão eterna, né? Hoje ela se encontra no plano espiritual, mas é uma grande líder, né? Para todos nós, o grande exemplo. E ela dizia sempre um dito popular. Ela dizia assim: quem semeia vento, colhe tempestade, né? Então, que tal nós, né, termos uma pequena pausa, bem pequena, para que você faça uma pequena reflexão. Qual seria a reflexão? Será que eu não carrego sentimentos destrutivos, mágoa, rancor, ódio, ou ainda suspeitando de um amigo, de um parente,
de uma pessoa, ou também preocupados com coisas que ainda nem aconteceram, né? Ah, se eu ficar doente, ah, se eu perder tal coisa, ah, se eu for contaminado por uma determinada doença, né? E vai vibrando, né? E vibrando constantemente com esses sentimentos. Tem um livro, deixa eu só achar aqui, creio que seja A Verdade da Vida, volume 10, é esse mesmo. O professor, logo aqui no prefácio, eu gosto de um texto que fala assim: vivifique o Deus que há dentro de você. Ele diz assim: você precisa ser mais atencioso, precisa ter mais amor pleno para com todas as coisas, precisa tomar cuidado mesmo com as pequenas coisas. O seu defeito de personalidade está em sempre deixar tudo incompleto, achando que coisas de pouca monta pode deixar passar. Pouca coisa não tem importância, um pouco de sujeira não faz mal, um pouco de ruga não faz mal, um pouco de desleixo não faz mal. Eu não gosto desse pensamento um pouco não faz mal, porque Deus é amor, porque Deus é atenção. Se você realmente acredita em Deus, sempre que for fazer algo, precisa dar total atenção a esse trabalho. Quando você efetua um trabalho com amor pleno, quando você efetua o trabalho com um coração atencioso, Deus que está dentro de você passa a ser vivificado. Pouca coisa não tem importância? Não estaria você, com estas palavras, anulando diariamente Deus que está dentro de você? Nossa, essa é um texto maravilhoso, de muita reflexão. E às vezes a gente passa a vida da gente pensando dessa forma, vibrando coisas que a gente não quer que se manifeste na nossa vida, né? Então, se acaso você encontrou alguns desses sentimentos, desses pensamentos, preocupações, dessas suspeitas que a gente comentou ainda há pouco, joga tudo isso fora, gente, né? Ou seja, purifique sua mente. E de que maneira a gente pode purificar a nossa mente? Lendo os livros da Sei Chanoe, que são maravilhosos, com textos assim extraordinários, né? Esse, por exemplo, que a gente acabou de falar, né? Faça a meditação Shinsokan, né? Para entrar em contato com a grande vida do universo. A coleção A Verdade da Vida, a gente estava falando do volume 10, mas nós temos a coleção com 40 volumes, gente. É maravilhoso, são assim conteúdos extraordinários, né, que a gente tem na leitura desses livros grandiosos. Você, como eu disse no início, pode entrar na nossa livraria virtual e buscar um tema que você, de repente, está nesse momento necessitando ou gostaria de ler, tá? Então, o que a gente precisa é acender em sua mente não o fogo do ódio, mas a chama do amor, tá? Reavivar a alegria, a generosidade. Você terá uma vida condizente a esse modo de pensar e de viver. Não tem outro caminho, gente. Se você o tempo todo vibra coisas negativas, não tem como o seu interior não refletir aqui nesse exterior, que é o mundo da criação daquilo que você pensa, do seu conteúdo mental, tá? É interessante, tem muitas pessoas que passam o tempo todo em sua vida criticando, reclamando. Daqui a pouquinho a gente vai ver um relato de uma amiga nossa que vai contar de que maneira ela superou uma situação bem complexa, familiar, mas foi um momento de grande aprendizado, mas ela serenou a mente e fez com que o seu estado mental estivesse focado em Deus, na oração correta. E ela conseguiu transcender essa situação e hoje vive muito bem, mas daqui a pouquinho a gente fala, tá? E falando assim em estar com esse coração aberto, né, generoso, recebendo com docilidade as coisas, eu achei interessante, teve uma passagem o ano passado lá em casa, por exemplo, eu tinha assistido uma matéria na TV em que falava que um filho não tinha ouvido, né, com docilidade o que os pais estavam dizendo, e esse rapaz não ouviu, né, essa orientação dos pais e sofreu um grave acidente. E não contando aqui os detalhes disso, mas pegando a ideia central, e meu esposo chegou em casa
e eu estava aguardando ele chegar. Nós estivemos em home office e também em trabalhos presenciais durante alguns momentos aí que a gente está vivendo da pandemia. E meu esposo estava trabalhando presencial e eu estava home office, sabia o horário que ele ia chegar. E aí, da parte superior de casa, né, no andar superior, eu estava olhando, ele chegou, e aí eu vi que o nosso carro estava do lado de fora, o meu carro, na verdade, estava do lado de fora. Eu me lembrei, nossa, a senhora Regina, que trabalha em casa, que nos ajuda em casa, ela havia solicitado para que eu retirasse o carro para que ela pudesse limpar ali o estacionamento, né, de casa. E aí eu coloquei, olhei e falei, nossa, tem que colocar para dentro. E aí meu esposo subiu, eu contei essa história desse rapaz para ele, e a gente ainda da janela olhando, né, a paisagem, a rua de casa, eu fui comentando, e aí ele falando, nossa amor, é verdade, a gente tem que ouvir a voz de Deus nas pessoas, em tudo que está ao nosso redor, e aceitar com docilidade, ouvir com docilidade, né, a voz de Deus em cada situação. E aí eu brinquei com ele e falei assim, nossa amor, agora eu estava olhando aqui, eu tenho que guardar o carro, né? E aí expliquei para ele que eu tinha tirado, tal, conforme eu expliquei agora para vocês. E aí ele falou, sim senhora, brincando comigo, ele é bem brincalhão, sim senhora, aceitando com docilidade, já entendi a mensagem, eu vou descer para guardar o carro. E aí ele desceu e eu fiquei olhando, né? Eu brinquei, não, eu que vou. Ele, não, pode deixar amor, eu vou. Eu já estava na rua, desço, coloco o carro para dentro. E eu fiquei olhando, e rindo, né, dessa situação e agradecendo as oportunidades assim da vida. Eu me lembro que eu estava agradecendo, muito obrigada Deus, muito obrigada ter passado, muito obrigada. Eu constantemente aproveito determinados momentos para agradecer. E eu estava com esse sentimento, né, de docilidade espiritual, vamos dizer assim, e agradecendo. E aí meu esposo colocou o carro e foi incrível, gente. Ele colocou o carro, de repente, de maneira assim desgovernada, um outro carro passou, ele subiu na calçada, onde estaria o nosso carro se o meu esposo não tivesse guardado, e com certeza teria tido um acidente. Esse rapaz, essa pessoa, ela veio, subiu no carro, subiu na calçada e foi embora. Com certeza, o carro estando ali, ele teria se chocado com o nosso. E aí meu esposo subiu e eu fiquei assustada, falei, Deus, muito obrigada, né? E aí contei para ele e a gente riu da situação e vira e mexe em casa, quando alguém fala alguma coisa, a gente fala docilidade espiritual, né? Por exercícios e experiências que a gente fala. Parece fatos assim isolados, bobos, mas não são. Quando a gente aprende isso aqui no ensinamento da Seiichi Onoye, né? De vivificar as pequenas coisas, de sentir a presença de Deus em tudo e em todos, agradecer todas as oportunidades e todos os momentos da nossa vida. E quando a gente assim vive com a mente grata, com docilidade, o universo também responde da mesma maneira e da mesma forma, tá bom? Dando continuidade, não sei porque que eu lembrei desse fato, mas eu achei interessante. Vamos lá, na página 175, diz assim, nós devemos pronunciar somente palavras repletas de vida, de carinho, de sabedoria, e não devemos desperdiçar a vida para falar sobre doenças, pobreza, tribulações e etc. Né? Então, pela ótica do fenômeno, né, esse mundo fenomênico, esse mundo material, as pessoas têm problemas, são críticas, são nervosas, fazem coisas equivocadas. Quantas coisas ruins aparentemente acontecem quando a gente olha por esse foco do fenômeno. Né? Então a gente tem duas opções, continuar focando, né, nesses fatos negativos que acontecem, focar nesse tipo de pessoas e dar ouvidos a esse tipo de noticiários, por exemplo, que só trazem situações, momentos difíceis, mas nós também temos muitos noticiários, muitos programas que trazem assim, coisas boas que estão acontecendo, fatos bons que estão acontecendo, ações maravilhosas que as pessoas têm feito, e é aí que a gente tem que focar a nossa mente, né? Mas se a mente tem força construtiva, ela também tem a força destrutiva, é isso que eu quero dizer, né?
E aí então a gente tem que focar ou nessa projeção negativa ou, né, no bem, no mundo criado por Deus, que é expresso aqui agora através dos meus conteúdos mentais, e através daquilo que eu expresso, que eu falo constantemente, tá? E é por isso que o professor, ele escreve também neste livro o seguinte, tá? Perdão, nós devemos pronunciar somente palavras repletas de vida, de carinho, de sabedoria, e não devemos desperdiçar a vida para falar sobre doenças, pobreza e tribulações, tá? É esse foco que a gente tem que ter, tá? Sendo assim, por que você ficar falando mal das pessoas, observando os atos errados das pessoas, ou ouvir tantos noticiários ruins, né? Fale de Deus, fale das coisas boas, né? Pratique atos de caridade ao próximo, né? E deixe de focar, por exemplo, nessas pessoas que criticam, reclamam, fazem coisas erradas, e principalmente, né, são essas pessoas que a gente também deve ajudar, auxiliar, para que ela possa também ter um outro conceito, ter um outro olhar para as coisas. Você está lá conversando com uma pessoa e a pessoa está ali falando de coisas negativas ruins, né? Não seja influenciado, influencia a pessoa. Nossa, mas hoje, olha que bênção! Olha, estou olhando, estou enxergando bem, nossa, estou podendo respirar, estou sentindo o gosto das coisas, né? A gente pode focar para outra coisa. Nossa, deixa eu te contar uma coisa boa que aconteceu comigo, que aconteceu com meu vizinho, que eu vi no noticiário, né? Então, influencie as pessoas de maneira positiva, tá? E elas com certeza vão compreender que tudo aquilo que elas vivem no seu dia a dia são consequências dos atos, pensamentos de quem? De outra pessoa? Não, delas mesmas, tá? Então, a gente tem que ter, deixa eu só colocar aqui para vocês, autocontrole, tá aí na tela para vocês. Autocontrole, gente, tá? Muitas vezes alguém aparentemente está te prejudicando e você com toda a razão quer provar que você está correto e o errado é a outra pessoa. E nessa tentativa de justificativas e argumentos, é possível gerar uma desarmonia com pessoas que você ama tanto, né? Mas, afinal, você gostaria de ter uma vida de felicidade ou infelicidade? Tá? Não é a razão que vai lhe garantir a felicidade, né? Você pode até vencer uma disputa da razão, mas você não terá uma vida plena de felicidade, né, agindo dessa forma. Você pode até derrotar uma pessoa tão próxima de você pela razão, mas não, você não vencerá ela na vida, com certeza agindo dessa forma, tá? Se a sua opção é a felicidade, deixa o amor falar mais alto, né? Põe amor nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus atos, tá? Doravante. Quando eu estou falando pelo amor, o que quero dizer é que você deve expressar o amor e não ficar justificando que está certo, que está errado, que está equivocado, né? Porque de uma certa forma, tudo o que acontece na sua vida é porque nós atraímos, em outras palavras, eu que provoquei a situação, tá? Eu que provoquei a situação. Então, a partir de agora, ame mais, agradeça mais, leia mais, divulgue mais, se dediquem a salvar cada vez mais as pessoas, né? Que essas pessoas sejam felizes e abençoadas, tendo contato com esse ensinamento maravilhoso, né? Através das redes sociais. A gente tem o site da Seitonoye. Você sabe o site da Seitonoye? www.sni.org.br. Lá tem um universo de possibilidades para você, reuniões voltadas para mulheres, para homens, para jovens, tem para juvenis, tem para crianças, tem para empresários, enfim, muitas atividades, e você pode divulgar de repente para uma pessoa que necessita nesse momento de um ombro, né, de palavras que possam conduzi-lo à felicidade, à prosperidade e tudo mais, tá?
Tem as redes sociais também para mulheres, tá bom? No Instagram, @mulheres.sni, tem o Facebook também, mulheres.sni. A gente faz parte desse grupo abençoado, a gente chama carinhosamente de Associação Pomba Branca, mas são atividades voltadas para mulheres. Que tal divulgar para sua mãe, para uma amiga querida do trabalho, uma amiga de infância, falar, vem, olha que coisa maravilhosa. São eventos assim realmente grandiosos para te conduzir cada vez mais, né, ao mundo perfeito criado por Deus, tá bom? Eu tenho muita gratidão, por exemplo, um dia uma pessoa me deu uma revista, né, na verdade deu a revista da Seitonê para minha mãe. Tenho uma gratidão enorme pela senhora Norma Neres de Oliveira Neres da Silva, né? Uma pessoa abençoada que um dia deu uma revista para minha mãe. Eu tive a oportunidade, com 13 anos, conhecer esse ensinamento grandioso que transformou a minha vida em vários aspectos, em vários momentos da minha vida, né? A gente tem muitos relatos, em outras oportunidades a gente vai conversando. Então, dê essa oportunidade também para uma pessoa, né? Ai, como que eu posso adquirir essas revistas? Sabia, você pode até se tornar um cotista da Seitonê. Quero, doravante, receber 5 revistas da Seitonê na minha casa para que eu possa fazer doação. Posso ser cotista? Pode. Entra lá no site da Seitonê, tem um campo lá que você pode deixar a sua pergunta e a gente vai te orientar, tá bom? Fala sobre missão sagrada, por exemplo, que é uma forma que você também pode fazer doação para auxiliar no crescimento, na expansão desse movimento grandioso, mas entra lá para ter mais informações, tá? Só fiz uma pequena citação aqui. Mas o que é importante? Você dar a oportunidade para que as pessoas sejam cada vez mais felizes, tá? E aí, na próxima tela, diz assim: cada órgão do nosso corpo, a corrente sanguínea, o nosso pensamento, a nossa postura em relação a Deus e à vida, tudo recebe a influência da nossa mente de forma nobre ou indigna, né? Está aqui na página 176 do livro Ciências da Oração, né? Então, o nosso corpo, né? O nosso pensamento, a nossa postura em relação a Deus e à vida, tudo recebe a influência da nossa mente. Logo quando eu acordo, eu gosto muito desse livro aqui, tá? A Verdade e a Saúde. É um livro, nossa, todos são, né, gente? Cada hora eu falo que um é mais maravilhoso que o outro, mas de fato é um dos meus livros de cabeceira. Tem uma oração que eu gosto de fazer, que está na página 159 desse livro. Logo quando eu acordo, né, eu mentalizo: Deus, agradeço por teres feito com que meus pulmões trabalhassem, meu coração pulsasse, o sangue circulasse, todas as demais funções fisiológicas fossem desempenhadas de modo perfeito enquanto eu estava dormindo. Deus, muito obrigado. Então, a gente acorda já com essa vibração, com esse coração e esse sentimento grato, né? Porque durante o nosso sono, o nosso corpo estava trabalhando, né? E essa vida perfeita de Deus que permeia tudo e todos e todo o universo se faz presente aqui agora na minha vida, né? E faz com que todas as boas coisas se manifestem e se expressem, né? Então tem que ter esse sentimento, esse coração grato. Página 159, A Verdade e a Saúde, se você quiser essa mentalização, tá? Às vezes, várias pessoas, por exemplo, citando um pouquinho, né, sobre esse texto que o professor ele fala que cada órgão do nosso corpo, a corrente sanguínea, né, tudo é movimentado por esse nosso pensamento e nossa postura em relação a Deus e à vida, né, que a gente colocou ainda há pouco. Às vezes várias pessoas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso, comem a mesma coisa durante um jantar entre familiares. Aí, umas pessoas passam mal e outras pessoas não passam mal, comendo a mesma coisa, né? Um determinado prato que aparentemente não estava bom. Mas será que a culpada é só a comida? E se fosse o alimento a causadora do problema, todos que comeriam estariam passando mal, né? Então, a Seitonê nos ensina que a mente ela tem uma influência enorme no nosso corpo. E o alimento não é o principal causador do mal-estar, e sim o conteúdo mental errôneo, desarmônico, vamos colocar assim, de conflito, de insatisfação,
da pessoa que gera, né, o problema no corpo. Então, a Seichoné nos ensina, por exemplo, de que antes de tomarmos a nossa refeição, a gente ora e agradece, né, a Deus por aquela dádiva que nós recebemos naquele momento. Você faz essa oração? Nós tem o folheto Shinsokan da Seichoné, que tem essa oração da refeição da Seichonoye. Ela é um pouquinho extensa, mas nós temos uma um pouco mais curta, que eu sempre faço em casa, a mais comprida e a mais curta também, mas todas as refeições, mesmo o lanchinho, nós estamos fazendo essa oração, né? A sabedoria e a vida de Deus assumiram a forma desses alimentos para me nutrir, que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Aí normalmente as pessoas vão agradecendo todas juntas, lá em casa é todo mundo junto. Deus, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, papai, mamãe, muito obrigado. Esse é um complemento lá de casa, tá? As pessoas que prepararam esses alimentos, muito obrigado. As pessoas que contribuíram para que esses alimentos chegassem até essa mesa, muito obrigado. Né, a esses alimentos saborosos que transformarão sangue em vida do nosso corpo, muito obrigada. A todas as pessoas que estão presentes nessa refeição, muito obrigado. E é tão gostoso essa energia, essa vibração, né, de toda a família, não importa se tenha convidado em casa, viu? É uma pessoa, né, que chegou ali, nem conhece a Seichoné, a gente fala, olha, aqui a gente tem um costume em casa de fazer oração. Quer fazer a sua oração ou você vai aprender a nossa? Aí, normalmente a pessoa, não, eu quero aprender. E aí a gente faz, né, essa oração, todos repetem com esse sentimento grato, e assim muitas pessoas até amigos da nossa filha, ou de alguns familiares, conheceram o ensinamento da Seichoné através dessas pequenas práticas. Mas o que eu quero dizer é esse sentimento, tá? De gratidão, de receber as dádivas de Deus com alegria, né, que faz com que, né, todo o nosso ambiente externo ele se manifeste de maneira perfeita, tá bom? Preletora, nossa, eu estou passando, né, por um momento difícil, eu não consigo me perdoar, né? Até no livro A Humanidade Isenta de Pecado, eu tirei ele aqui agora, mas tem uma oração, tem um texto lá que fala assim, né, que nós devemos perdoar a todas as pessoas e nós próprios estamos entre todas as pessoas, né? Precisamos perdoar os nossos próprios defeitos. Você deve dirigir-se ao seu defeito e perdoá-lo mentalizando da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, ó, já estou perdoado, fui completamente perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito algum e estou purificado. Já estou perdoado, fui completamente perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito algum e estou purificado. Está na página 148 do livro A Humanidade Isenta de Pecado, na minha edição, tá? E pode ser que mude um pouquinho, aí, desculpa, de posição. Então, mentalizando assim, repetidas vezes, né? A gente visualiza a cena em que você está imerso da luz de Deus e totalmente purificado, límpido como a neve, tá? Vou repetir para vocês um pouquinho essa oração, vamos lá? Olha que lindo. Já estou perdoado, fui completamente perdoado por Deus e tornei-me perfeito. Não tenho mais defeito algum e estou purificado. Que gostoso, né? Então, são orações maravilhosas, né? Que a Seichonoye nos oferece através dos livros grandiosos que nós temos, e esse livro que nós comentamos agora, A Verdade e a Saúde, A Humanidade Isenta de Pecado, que fiz a oração agora, pode proporcionar realmente esse estado mental e que a gente possa expressar aqui agora essa força, né, essa potência maravilhosa de Deus aqui agora. Então, nós somos o comandante do nosso destino, tá? Vamos para a próxima tela assim, ó, na página 176 do livro Ciências da Oração. Somos capazes de controlar a nós próprios com a nossa mente. Somos capazes de controlar a nós próprios com a nossa mente, tá? Então, nós somos o comandante do nosso destino, do nosso meio e de tudo da nossa vida, tá? Não existe outra alternativa, tá? E comandamos com a nossa própria mente, e se nós comandamos com a nossa própria mente, essa é a grande oportunidade que recebemos de Deus, sendo o nosso próprio comandante, tá? Sendo assim, você não precisa ser comandado por coisas negativas.
não é a doença que te comanda, tá? Não são as dores que te comandam. Doença ou saúde, dores ou alegrias, é você quem escolhe. É você que escolhe, tá? Então, o que você vai escolher doravante na sua vida? Coisas boas ou coisas negativas que no mundo de Deus não existem? Eles se expressam aqui nesse plano fenomênico de acordo com o nosso estado mental, né? Com a nossa mente, tá? E aí eu gostaria de ir sugerindo novamente a leitura de livros para que a gente possa se conscientizar cada vez mais dessa verdade maravilhosa e fazer com que as coisas se expressem de maneira harmoniosa, na nossa vida, tá? Por isso, agora eu vou convidar e vou compartilhar com vocês o relato da senhora Maria Cristina Andrade Teixeira. Ela participa da Associação Pomba Branca, da Seichonoye, uma associação voltada para mulheres, que a gente comentou, da Regional São Paulo Jabaquara. Como eu disse, nós temos essas reuniões voltadas para mulheres e fica o convite para você participar. Ela já participa e foi graças a esse ensinamento grandioso que ela superou algumas adversidades. Ela conheceu a Seichonoye, mas devido às atribulações da vida, ela deixou de frequentar as atividades. Depois, por alguns momentos difíceis, devido a conflitos e desarmonia no lar, ela foi convidada por uma amiga para voltar para as atividades da Seichonoye, e aí ela voltou a participar e praticar, e afirma que se não fosse o ensinamento da Seichonoye, ela não teria forças necessárias para transcender uma experiência difícil, gente, com a sua filha Júlia. Ela tem o mesmo nome que a minha filha, né, a Julinha. A filha dela, né, passou por um momento difícil quando ela tinha 12 anos, tá? A Júlia sofreu queimaduras de 1º, 2º, 3º grau, né? Ficou muitos dias hospitalizada. E ela vai nos contar de que forma o ensinamento da Seichonoye fez a diferença neste momento tão difícil. Vamos acompanhar o seu relato? Olá, meu nome é Maria Cristina de Andrade Teixeira. Conheci a Seichonoye durante um período que passava por momentos muito difíceis de desarmonia no lar, principalmente com os filhos, e de instabilidade no meu trabalho e no trabalho do meu marido. Conversando com uma amiga, ela me indicou que eu procurasse orientação pessoal na sede central. Recebi orientação e comecei a praticar tudo o que o orientador me indicou. Comecei a frequentar as reuniões da Associação Local Jabaquara e assistir assiduamente às palestras do preleitor Heitor Miyazaki, de quem tive a oportunidade de receber também uma orientação pessoal. Passei a ler os livros e as revistas da Seichonoye, agradecer aos antepassados e a praticar a gratidão e a oração do perdão. Também passei a contribuir mensalmente com a missão sagrada, conhecendo a importância de manifestarmos dessa maneira concreta a nossa gratidão a Deus. No começo eu participava sozinha, mas com o tempo meu marido e meus filhos começaram também a participar de todos os eventos. Hoje a Seichonoye faz parte da nossa vida e o fato de ter conhecido essa filosofia tão maravilhosa tem nos trazido uma compreensão melhor de como devemos, em harmonia com a nossa família, amigos e todos que nos cercam, compreender os outros, procurando ver sempre o lado positivo e mentalizando a imagem verdadeira, harmonia, perfeição de tudo e de todos. Durante o feriado de 15 de novembro de 2016, minha filha de 12 anos estava acampando em Sorocaba com um grupo de escoteiros e durante a preparação da fogueira ela sofreu queimadura em partes do seu corpo. Foram queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Isso aconteceu porque um amigo escoteiro mais velho, de 15 anos na época, levou escondido álcool numa garrafinha de água que depois de muita investigação descobriram que era etanol. Minha filha teve queimaduras em 30% do seu corpo, no rosto, inclusive nos olhos, nas mãos e nas 2 pernas,
tendo que fazer enxerto numa parte da perna direita, a que foi mais afetada. Ela ficou internada por quase 40 dias, sendo 20 dias na UTI. Nesse período, a cada 2 dias, ela ia para o centro cirúrgico, onde era feito raspagem sob anestesia geral, tomava morfina a cada 2 horas para suportar a dor. Entre outros procedimentos. Em razão do sangramento intenso, também teve que tomar 3 bolsas de sangue. Durante todo esse tempo, minha mente era voltada somente para as orações, sempre com vibrações positivas. Lia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias, e logo depois mentalizava por muitas e muitas horas. Deus a perdoou e a envolve com seu imenso amor. Júlia já está curada. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Diante de todos esses procedimentos, a Júlia nunca reclamava. Pelo contrário, muito positiva e sempre com um sorriso no rosto, agradecia a todos, desde o médico até a pessoa da limpeza. Sempre muito grata, ela ganhava a atenção de todos que se comoviam com sua simpatia. Eram tantas energias positivas chegando até a Júlia, por meio de cartas, mensagens, campanhas de doação de sangue, visitas e ligações, que nos moviam a praticar cada vez mais a nossa gratidão. Um dia perguntei a Júlia se o menino que levou o etanol poderia visitá-la, pois todo o grupo de escoteiro estava contra ele. E ela respondeu: claro que ele pode, mãe. Ele é um menino do bem, ele não fez por mal. Fiquei tão emocionada e percebi naquele dia que minha filha era muito especial, pois diante de tanta dor, ela já havia perdoado o amigo. Enfim, o médico havia nos avisado que ela ficaria no mínimo 45 dias internada, não sairia antes desse tempo. No entanto, com 38 dias, ela teve alta. No dia da alta, o médico foi até o quarto para nos parabenizar pelo nosso equilíbrio, dizendo-nos que, mesmo diante de tamanha gravidade, sempre atendemos sem reclamação alguma todos os procedimentos solicitados. Hoje minha filha tem uma vida normal, sem mais nenhuma dor, apenas com algumas cicatrizes que vão se apagando aos poucos. E sempre com um sorriso no rosto, conta de maneira muito natural e tranquila esse episódio. Então pude perceber que foram os ensinamentos da Seiichi no Ie, tudo que aprendemos por meio dos livros do mestre Masaharu Taniguchi e todas as práticas que reforçam nossa evolução espiritual, meditação Shinsokan, gratidão, perdão, que com certeza nos ajudaram a lidar com essa grave situação, nos mantendo equilibrados, calmos, serenos. Por isso, mais uma vez, minha família e eu agradecemos infinitamente a Deus, aos nossos antepassados, aos nossos amigos da Seiichi no Ie e a todos que fizeram parte do enorme aprendizado que tivemos diante dessa situação vivida. Muito obrigada. E hoje quero compartilhar com vocês que a minha filha Júlia tem 16 anos e acaba de terminar o módulo da Seiichi no Ie. Olha só que gratidão, que coisa boa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, que relato maravilhoso, né, gente? Da prática, da docilidade. Nossa, ouvindo a mãezinha dela falar, que felicidade. Ela comentou aí no finalzinho do vídeo que a filha agora está terminando o módulo de estudo da Seiichi no Ie. Módulo de estudo é onde as pessoas elas podem, o próprio nome já diz, né? Estudar o ensinamento da Seiichi no Ie. E nós temos esses módulos de estudo nas regionais de todo o Brasil, se você quiser se aprofundar nesse ensinamento grandioso que é a Seiichi no Ie, fala, puxa, eu quero participar dos módulos de estudos da Seiichi no Ie. Pode também buscar lá no nosso site, faz a pergunta, sou da região tal e gostaria de participar dos módulos de estudos da Seiichi no Ie,
e são oportunidades grandiosas que a gente tem de estudar, né, aprofundar e com isso, né, fazer com que a nossa vida seja cada vez mais feliz. Parabéns, Julinha. E que relato emocionante, que prática grandiosa. Ela poderia, né, gente, nessa situação, ter ficado muito triste, e principalmente, né, com relação ao rapaz que aconteceu aí a situação, né, do álcool, enfim, né, de ter levado o álcool e ter, de certa forma, ocasionado aí essas queimaduras no seu corpo. Ela poderia falar, não, mamãe, eu não quero ver essa pessoa, né? E pelo contrário, né, ele é uma pessoa boa. Ouvindo a mãezinha dela falar, eu falei, nossa, que bênção. E realmente, ele é uma pessoa boa, ele é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, né? Teve uma ação ali que gerou uma situação difícil, mas se atraíram na situação, de certa forma, né? Nada acontece por acaso na nossa vida, e perceber, né, a grandiosidade espiritual que não só a Júlia, mas a família tem, né, diante de uma situação tão grave como essa, é reconfortante, né? Então, se você está passando por alguma situação difícil, estamos aqui para te auxiliar, para poder levar conforto para você nessa situação. Temos o Departamento de Orientação Pessoal da Seitinoye, que você pode mandar um e-mail no orientacal@sni.org.br. Puxa, estou com uma situação difícil, né, e gostaria de conversar com o preletor da Seitinoye. E aí, nesse e-mail que a gente acabou de passar para você, nós temos preletores grandiosos que vão poder te auxiliar nessa situação de maneira confidencial, pode ficar tranquilo. E com certeza você vai perceber a luz no final do túnel, tá bom? Deus, ele está presente em todas as situações e a gente fala, puxa, né, o que eu tenho que aprender com essa situação, né? O que o universo está querendo me mostrar com essa situação? E quando a gente tem esse olhar, as coisas se transformam, né, na nossa frente, de maneira positiva. Com certeza, se a gente tiver esse foco mental de ver o bem em qualquer situação que esteja se expressando na nossa vida, a gente vai perceber quantos aprendizados, tá? E se você conhece também alguém que esteja nesse momento difícil, né, pode passar também da orientação, ou fazer uma doação de um livro maravilhoso, Ciência da Oração, que a gente está falando, A Verdade e a Saúde, coleção A Verdade da Vida. Você entra no livrariasni.org.br. Você pode também mandar um WhatsApp para a equipe comercial e de distribuição da Seitinoye, que você vai ser super bem atendido. Olha, quero adquirir um livro, não estou conseguindo entrar no site, anote aí o telefone. 11 é o DDD 574 41 80. 574 41 80. E tudo aquilo que você veio buscar, tudo aquilo que você está buscando, com certeza, na leitura dos livros, na prática do ensinamento da Seitinoye, você vai encontrar as respostas de tudo aquilo que você até então buscava, tá? E falando, né, sobre esse tema maravilhoso que nós estamos falando agora, sobre a mais potente força mental do livro Ciência da Oração, gostaria de compartilhar com os senhores um relato que a gente tem em família, está aí na tela para vocês. Esse é meu tio Jerônimo, tá? Meu tio Jerônimo, minha irmã e eu. E foi um momento de grande aprendizado aí nessa foto para a gente, mas que eu levo assim com grande esperança, em vários sentidos e com a nossa lente mental aberta para descobrir assim, grandes oportunidades de aprendizado, como eu disse ainda há pouco. Um dia eu estava indo para o interior de São Paulo e recebi uma ligação da minha mãe, me dizendo que esse tio Jerônimo, ele é compositor, ele já foi em alguns programas de TV assim, reconhecidos, é um tio maravilhoso. E a mamãe me disse, olha, o tio Jerônimo, ele foi internado, fica calma, mas assim, não tem muito o que a gente fazer, segundo os médicos. E filha, onde você está? Porque eu gostaria que você viesse aqui.
a titia está precisando de você, a irmã da minha mãe, e ele está, filha, entubado e deram 2 horas só de vida para o seu tio. E naquele momento eu estava no carro, estava eu, meu esposo, que também é preletor da Seite Noye, minha filha. Eu escutei a minha mãe falando, mas parecia uma coisa tão distante da gente. E naquele momento eu falei assim, mamãe, está tudo bem. E uma força tão grande naquele momento brotou em mim. E quando eu desliguei, o meu esposo, como estava no viva voz do carro, meu esposo olhou e falou assim, vamos orar, amor, está tudo bem, no mundo de Deus está tudo bem. E ouvindo aquelas palavras, né, do meu esposo, falei, sim, está tudo bem, eu sinto isso, que está tudo bem. E nós começamos naquele momento a fazer, no carro mesmo, a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição. Né? É uma prática recitativa que a gente tem na Seite Noye e em casa nós gostamos muito dessa prática, isso já vem de longe, desde a época da minha sogra, que superou uma adversidade de saúde também com essa recitação, enfim, uma outra oportunidade a gente conta. Minha avó também, eu contei na palestra anterior, nesse nosso estudo anterior sobre a minha avó. Então, eu comecei, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Quem é japonês, né? A gente tem a recitação em japonês também, Jisoe Mankanzen, Jisoe Mankanzen. E nós começamos a fazer essa oração de forma intensa, né? E eu comecei a conversar naquele momento com o meu tio, né? Uma oração à distância. Falei, tio, o senhor é filho de Deus, o senhor é perfeito, o senhor é maravilhoso, o senhor tem ainda muita missão e eu agradeço a Deus, ao seu anjo protetor, seu anjo da guarda, seus anjos orientadores, que estão neste momento envolvendo, abençoando e conduzindo da melhor forma possível, né, esse momento que o senhor está vivendo. E eu conversava à distância com ele. Bom, chegamos no hospital e pedimos para entrar, para fazer oração, e eles deixaram entrar, falaram que iam deixar entrar 3 pessoas, pois eles acreditavam naquele momento que fosse uma despedida. E eles deixaram entrar 3, no fim entraram 5 pessoas. Meu tio estava entubado, a gente olhava aparentemente o corpo físico, você já não sentia mais vida, né? Eu toquei no meu tio, ele estava gelado, mas eu tinha uma certeza tão forte dentro de mim que tudo estava bem. E eu não conseguia ver aquela matéria como meu tio verdadeiro. Ali era, né, sim, a expressão de Deus aqui nessa face da terra, mas eu olhava e não conseguia enxergar o meu tio daquela forma, entende? E eu comecei a fazer oração, naquele momento, falei, nós vamos fazer o início de uma oração e nós vamos fazer a leitura da sutra, né, sagrada. Aí conversei com uma enfermeira, falei que a oração era um pouquinho longa, se poderia ser feita, ela falou, sim, pode, vocês podem se despedir. Foi assim que a enfermeira nos posicionou. Ela vive e convive com isso, né, com o fenômeno constantemente. Ela estudou e então ela olhava e falava, é uma despedida. Era assim que ela enxergava. E a gente estava vendo de uma outra forma. E nós começamos a fazer a leitura. Chamei tio Jerônimo José da Silva, o senhor é filho de Deus, a partir desse momento nós vamos fazer uma oração para a manifestação da sua imagem verdadeira, e está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E tem no livro A Verdade e a Saúde, nós vamos fazer uma oração sobre as células, tá? Que foi uma oração, eu acabei naquele momento, eu tinha a sutra, a minha força de pensamento, de acreditar e ver a imagem verdadeira mesmo diante de uma situação fenomênica, e era isso que me inspirava. E comecei a fazer a leitura da sutra, Deus, né? E a cada capítulo, isso foi uma coisa que eu fiz, tá? Não é receita, tá bom? Eu comecei a fazer a oração das células para o corpo do meu tio, ó, células do seu coração, das suas artérias, das suas veias, vocês são vida de Deus, e daqui a pouquinho a gente faz a oração. E aí, Deus, e aí fazia a leitura. No outro capítulo, novamente, tio, o senhor é filho de Deus, o senhor é perfeito, tal. E foi nos capítulos, e quando chegou num determinado capítulo, que foi o capítulo Homem, que é o último capítulo dessa sutra, Chuva de Néctar da Verdade, o meu tio derrubou uma lágrima.
E eu vendo aquilo, eu falei, tia, e a minha tia olhou, ele está chorando, ele está ouvindo. E aí aquela enfermeira que havia nos orientado no começo, com muito amor, a gente sempre respeita muito, né? E ela olhou e disse, não se entusiasmem muito, são movimentos involuntários. E aí eu olhei, muito obrigada, né? Meu tio está reagindo, era esse sentimento. Eu falava, ok, muito obrigada. E continuei fazendo a oração, firme, visualizando, lendo, fazendo a leitura da sutra e também, no final, a oração voltada para as células, né? Que a gente comentou. E quando estava próximo a finalizar o capítulo capítulo Homem, o meu tio tentou balbuciar algo, né? E aí olhei para a moça e falei, ela vai falar que é movimento involuntário, então não vou nem olhar. E aí acabou a leitura da sutra e eu continuei falando com meu tio e fazendo a oração das células depois da leitura da sutra, para ficar mais claro. E naquele momento eu falei, tio, tá aqui eu, a mamãe, a titia, a minha irmã, né, a Sandra. Infelizmente o Enio não pôde entrar, porque ele está do lado externo, e quando eu ia comentar, e o Enio, ele disse, eu entrei, amor, eu estou aqui. E meu tio, naquele momento, ele sempre teve uma admiração muito grande, um respeito muito grande pelo Enio, ele abriu o olho. E aí eu olhei para a enfermeira, e falei assim, a enfermeira, eu perguntei, é movimento involuntário? Aí ela ficou assim, desconcertada, ela, o que está acontecendo? Eu vi que ela foi chamar uma outra pessoa. Aí naquele momento ele olhou para o Enio fixamente, olhou para todo mundo e eu disse, está tudo bem, tio, está tudo bem, né? E graças a Deus ele saiu daquele quadro praticamente sem vida, graças à oração do ensinamento da Seiichi Noye, né? A força mental expressa naquele momento, saiu da UTI, nós tivemos que sair da UTI e saímos alegres, felizes, porque a nossa oração tinha sido atendida, né? E graças a Deus teve uma recuperação muito boa, né? Em todos os processos dele, viveu muitos anos aqui com a gente. No ano de 2020 ele partiu para o plano espiritual, cumpriu a missão dele por outras questões aí fenomênicas, mas naquele momento venceu uma situação aparentemente que não tinha mais solução. Então eu creio, eu acredito muito na força da oração, né, na potente força mental, que é isso que a gente está falando aqui agora. E quando a gente ora para Deus, a gente entrega, né, aquela situação a Deus, de maneira não a implorar a Deus, mas com o coração mais puro, sereno e tranquilo, todas as coisas passam a ser, todas as coisas se manifestam na nossa vida. E aí na última tela diz assim, na página 176, para curar através da oração, não há necessidade de compreender onde se encontra o problema fisiológico e como ele é. Basta que saibamos como entrar em contato com Deus e como servir a Ele. Que lindo, né, gente? Basta você entrar em contato com Deus, né? Chama por Deus e Ele vai direcionar e conduzir toda aquela situação. No livro A Verdade da Vida, só para complementar, a gente estava falando sobre as células, tá? Só para contextualizar um pouquinho. Bem creio que antes do prefácio, depois do índice, tem uma explicação que o professor Masaru Taniguchi fala que é bem interessante. Diz assim, a célula é a argila, a mente é o escultor e o corpo humano é a escultura. A criatura humana é um ser detentor do direito e poder de moldar, na forma que desejar, tudo que se refira, ao corpo carnal. O número de células do corpo humano é avaliado em torno de 75 trilhões. Essas células, em quantidade tão imensa, executam diversas funções em rigorosa ordem. E quem controla essa ordem? É a mente. É a mente. É bem interessante, o texto é um pouquinho mais extenso, mas fica aí o convite para você fazer a leitura, A Verdade da Vida, volume 2, que tem esse texto. E agora indo, na verdade, à saúde que eu comentei da oração das células,
na página 41, que foi a oração que eu iniciei, tá? A oração, eu fiz o canto evocativo, conversei naturalmente com meu tio, porque naquele momento era Deus falando com Deus, né? Fiz a leitura, a oração das células, iniciei a leitura da Sutra Sagrada e no final eu fiz novamente essa oração, tá? Não é uma prática, não é uma receita, mas são as orações ali que naquele momento eu direcionei. Lembrando que na Seichonoye nós temos também agora várias orações, né, que os preletores da Seichonoye, eles vão fazer até né, uma visita domiciliar para uma pessoa que necessita, né, num hospital, enfim, né, tem todo um roteirinho, tá? Mas nesse momento a força mental, né, foi direcionada com essa oração, olha só, na página 41. A célula possui mente, que a gente estava falando, e portanto é dotada de uma atmosfera que a mente utiliza para atuar. Sendo assim, as células vivem e conseguem captar os pensamentos que emitimos. Conclui-se então que é possível conversarmos com as células. Foi isso que eu fiz naquele momento com meu tio. Eu fui conversando com as células do corpo dele. E aí, de que maneira? Eu falava, ó, células do coração, do pulmão, e fui falando alguns órgãos do titio. Aqui tá, porque ele estava citando sobre o pulmão, está, ó, células dos pulmões. Vocês são filhos de Deus, não sois elementos mortos, sois espíritos, seres espirituais. Por isso, jamais sereis acometidos por doenças físicas, jamais sereis lesadas pelo frio ou pela umidade, nem por micróbios. Vós sois filhas de Deus, vida e espírito. Sendo espírito, sois diamantinas e indestrutíveis. Jamais envelheceis e sois plenamente saudável. Se pensais que estáis doente, nada mais é que ilusão da vossa mente. Despertai da ilusão e conscientizai-vos que sois filhas de Deus perfeitamente saudáveis. Essa oração eu faço todos os dias em casa, antes de iniciar a meditação Shinsokai, é uma das orações que eu faço, né? E com certeza essa convicção e essa conversa com as células é tão importante, né? Porque cada uma delas possui vida, né? E conversando com elas, com certeza vai se restabelecendo cada vez mais o amor de Deus, a saúde perfeita de Deus, tá bom? E agora, para finalizar, eu gostaria que vocês ficassem em posição de oração. E no livro A Verdade e a Saúde, nós temos uma mentalização, né? No capítulo 9, como transmitir pensamento de luz a outra pessoa, tá? Está na página 173 do livro A Verdade e a Saúde. E aí o professor Masaru Taniguchi fala da importância do dar e receberás, da gente estar sempre oferendando, né, orações para as pessoas. Então, se você tem alguém que você gostaria de dedicar essa oração neste momento, né, visualize a imagem dessa pessoa, né? O professor diz, para orar pelo outro, diga o primeiro nome e porte-se como se estivesse falando com essa pessoa. Mentalize que colocou a mão na testa dessa pessoa e ore. Basta mentalizar a cena, não é para colocar a mão na cabeça, tá? Aqui nesse plano fenomênico que a gente está comentando. Não há necessidade, é só mentalizar, tá? Pode também juntar as palmas das mãos em postura de oração e mesmo que a pessoa esteja longe, basta mentalizar a feição dela e orar da seguinte maneira. Deus me enviou para abençoar e curar você. Deus existente no interior do meu ser abençoa o meu esforço para transmitir-lhe bênção. Portanto, ao colocar a palma da mão em sua testa e desejar-lhe felicidade, é Deus que o faz através de mim. Lembrando que basta mentalizar essa cena. Não há necessidade de, no plano fenomênico, colocar a mão, tá bom? Neste momento, Deus usa-me como emissário para transmitir a vida e força curativa. Através de mim, Deus desperta o seu Deus interior. E despertando a sabedoria divina que existe em você, Deus faz com que você receba a palavra da verdade proferida por mim. Através de mim, Deus está fazendo com que o Espírito Divino adormecido em seu interior acorde e manifeste sua sabedoria em mais alto grau. Deus abençoa agora o seu subconsciente.
Por isso, seu subconsciente gravará apenas imagens positivas advindas de Deus e não se iludirá com as imagens negativas vindas de espíritos baixos ou errantes. Coloco agora a minha mão em sua testa. Basta mentalizar essa cena, não há necessidade no plano fenomênico colocar a mão na testa da pessoa. A força de Deus flui para a sua visão, de modo que você só verá o bem no interior das pessoas e verá que todas as coisas criadas por Deus estão em perfeita harmonia. Coloco minha mão em seus ouvidos. Deus adentra em seus ouvidos e faz com que a sua capacidade auditiva seja perfeita e pura. Portanto, você só ouvirá o que é benéfico e palavras necessárias à sua evolução. Coloco minha mão em seus pulmões. Você respirará com o ar que adentra seus pulmões a bênção de Deus. Assim, o sangue que flui em seus pulmões será purificado e vivificado por Deus. E ao circular pelo seu corpo todo, torná-lo-á saudável. Coloco minha mão em seu estômago. A força onipotente de Deus penetra em seu estômago, faz com que se processem perfeitamente a digestão e a assimilação, e torna cada vez mais saudável o seu corpo, que é um templo de Deus na terra. Juntamente com Deus, abençoo todo o seu sistema nervoso. O Espírito de Deus se infiltra em seu sistema nervoso e faz com que ele funcione plenamente. Juntamente com Deus, abençoo o seu corpo físico, isto é, abençoo todos os órgãos do seu corpo através do amor e da vida de Deus. Cada órgão de seu corpo funciona perfeitamente e cumpre a missão para a qual foi destinado. Abençoo todas as células do seu corpo. Através da minha visão mental, vejo que todo o seu corpo está iluminado e transbordando de vida de Deus. Vejo o seu corpo todo brilhando, repleto de vida, beleza e harmonia de Deus. Vejo apenas sua imagem iluminada e perfeita, tal qual Deus criou. Neste momento, você e eu somos elevados a um estado espiritual semelhante ao de Cristo. De agora em diante, vemos este mundo perfeito tal como Cristo o viu. Isto porque Deus e Filho de Deus são um. Você é um herdeiro de Deus e concretizará a vontade de Deus neste mundo. Deus é poder e força. Sendo filhos de Deus, você e eu somos também poder e força. Deus transcende todas as doenças, misérias e obstáculos e é livre. Portanto, nós também transcendemos todas as doenças, misérias e obstáculos. Qualquer obstáculo que surge diante de nós é uma chance que Deus nos concede para evoluirmos. Como sabemos que estando com Deus nada é impossível, todos os fatos se tornam oportunidades para manifestar a força de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E temos que visualizar a imagem, né, dessa pessoa que a gente mentalizou e neste momento ofereceu a oração sorrindo, feliz, perfeita, saudável, tal qual essa pessoa é no mundo de Deus, tá bom? Que Deus abençoe infinitamente a sua vida, a vida de todos os seus familiares e com certeza somente coisas boas vêm ao Filho de Deus, com certeza. Repita, somente coisas boas vêm a mim, com certeza. Somente coisas boas vêm a mim, com certeza. E com certeza, todas as dádivas de Deus se manifestará na sua vida, bem como de todas as pessoas que são caras para você. Muito obrigada. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz:
O homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!